Fala aí, galera Multimente, Léo na área de novo, trazendo para vocês aí a segunda aula de sistema imunológico. Vamos trabalhar hoje a imunidade adaptativa ou específica, né? Na primeira aula nós vimos a imunidade inata, nós vimos alguns conceitos ligados à imunologia e trabalhamos a imunidade inata, que é a imunidade não específica. Vimos naquela aula basicamente duas linhas de defesa iniciais, a primeira constituída pelas barreiras pele, mucosa, enfim, e a segunda por uma ação fagocitária inespecífica, ou seja, aquelas células de defesa fagocitária, trabalhamos bem o macrófago, o neutrófilo, né? Existe também as células dendríticas, né, que nós não abordamos muito, porque tem pouca relevância para o vestibular, que são células ali que vão fagocitar os antígenos, vão fagocitar ali aqueles patógenos de maneira inespecífica, né? Ou seja, chegou a um corpo estranho, vai fagocitar. Aqui não, aqui nós vamos trabalhar de forma mais específica. A especificidade da imunidade adaptativa é apenas uma das características dela. A outra característica é a produção aí do que nós chamamos de uma célula B de memória, que comumente fica no corpo, perdura no corpo por muito período, tá? Existem algumas variações sobre esse tempo, o que também não vem ao caso, não há necessidade de você ficar aí gravando esses detalhes, porque, enfim, não costumam cair. Tranquilidade, mas o tempo aí que leva a célula B de memória no corpo, isso aí é variado, patógeno, enfim, tudo bem? Outra coisa importante, basicamente, os linfócitos são as células principais nessa linha de defesa, né? Nós estudamos outras células na imunidade inata, né? Macrófago, neutrófilo, monócito, eosinófilo, enfim. Os linfócitos, então, são aquelas células mais específicas nesse combate, tranquilidade? E é ela que nós vamos dar um foco agora inicial e depois vamos fazer uma forma bem simplificada aí de como que ocorre o processo, beleza? Galera, o primeiro tipo de linfócito é o linfócito T, produzido na medula óssea vermelha, maturado no timo. Um detalhe, Léo, existem muitos tipos de linfócitos T? Sim, existem. Eu preciso saber de todos eles? De forma sincera, não. Você precisa saber basicamente dois tipos de linfócito T. O TCD4 e o TCD8, né? Também chamado de CD4 helper, e o CD8 ou citotóxico, beleza? Mas existem outros tipos de linfócitos que também estão presentes, outros tipos de linfócito T presentes no nosso organismo, mas como eu já falei, não há necessidade de você ficar focando isso aí, tudo bem? Um outro detalhe. A maturação acontece no timo, é que eu chamo a atenção. O timo é uma estrutura que vai atrofiando com o tempo. Então, quando você é criança, o timo está bem ativo. À medida que você vai envelhecendo, ele vai atrofiando. Isso é uma das razões, repito, uma das razões que faz com que pessoas idosas sejam mais suscetíveis a determinadas doenças, tudo bem? A doenças, enfim, em geral. Então, pessoas idosas são mais suscetíveis a doenças do que as pessoas mais novas, porque como o timo vai atrofiando, você não tem uma maturação tão eficiente aí dos linfócitos T, beleza? Outra coisa importante, galera, como eu já falei, nós vamos destacar basicamente o CD4 e o CD8, que são aqueles linfócitos T que mais cobrados em provas de vestibular, né? Nós vamos ver a ação de cada um, relaxa aí, tudo bem? O outro tipo de linfócito é o linfócito B, que vai ser formado na medula óssea vermelha e vai ser maturado na própria medula óssea vermelha, né? Enfim, essa célula foi inicialmente ali observada na Bursa de Fabrícios, que é uma estrutura presente em aves, beleza? E ela tem uma grande capacidade de se modificar, ou seja, de se diferenciar em outros tipos celulares, como a célula B de memória e o plasmócito, tá? E o plasmócito é aquela célula do tecido conjuntivo responsável ali pela produção dos anticorpos, tranquilo? Agora observa aqui, galera, mais ou menos dois tipos de células que vão se diferenciar, já falamos, e os anticorpos são conhecidos pela sigla IG, que significa imunoglobulina. Na verdade, essa imunoglobulina é um Y de cabeça para baixo, tudo bem? A formação dele, a forma dele é de um Y, eu vou mostrar aqui rapidinho como é que funciona. Eu tenho alguns tipos de anticorpos, já destaco que desses, só um você não tem realmente necessidade de gravar, que é a imunoglobulina D. Eu vou falar por desencargo de consciência, mas essa imunoglobulina não há necessidade da pessoa gravar ela. Então fiquem tranquilos quanto a isso, tudo bem? Eu vou destacar aqui, ó, o IgG, o IgD e o IgE. Que letrinhas são essas aqui, galera? Isso corresponde ao tipo de cadeia
que esses caras vão apresentar, né? Então você tem o IgD, que é gama, delta, epsilon, alfa e mi, beleza? Então você não precisa aí ficar, meu Deus, eu tenho que saber isso. Não, a sigla, ponto. A sigla mais importante. GG, IgD, IgE, IgA, IgM, beleza? Desses aí, IgG e IgM são os mais importantes. IgA e IgE às vezes cai, mas com pouca relevância, tudo bem? Então olha só, o IgG é a única classe de anticorpo que passa da mãe para o filho. Então a criança já nasce com IgG e ele é responsável por uma resposta secundária. Então quando você faz, por exemplo, um exame sorológico e nota que o seu IgG está alto, significa dizer, e o seu IgM, né, não deu reativo, significa dizer que você já teve uma doença e você já tem ali os anticorpos contra aquela doença circulando no seu corpo. Então, o IgG é essa classe de anticorpo responsável pela resposta secundária, tudo bem? O IgD, ele está presente na membrana do linfócito D, né, e ele não é encontrado no sangue. Então, é uma classe de anticorpo que você não encontra ali circulante no sangue. E o IgE está ligado à alergia. Então, todo o processo alérgico que você tem, você que tem rinite aí, acordou, começou a espirrar igual maluco e tudo mais, a culpa é o IgE, beleza? Então é ele que é responsável e está ligado aos processos alérgicos. Um detalhe, galera, quando eu falo desses três iniciais aqui, IgM, IgD e IgE, eu estou falando de um anticorpo que é mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar um outro colorzinho aqui, que é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui as cadeias pesadas, né? E aqui você tem as cadeias leves, tá? Então é mais ou menos isso aqui. De forma geral, geralmente é representado nem dessa forma, mas de uma forma mais simples, que é mesmo um Yzinho assim. Tudo bem? Então, você tem mais ou menos esses anticorpos com essa formação. O IgA, ele está presente na mucosa, no leite materno, entre outras estruturas, tá? E ele é basicamente assim. Então, ele difere dos outros porque ele basicamente vai apresentar, né, duas regiões aí de cadeia leve. Então você vai ter basicamente isso aqui, ó, beleza? Que é a cadeia também variável aí, tá? Então você vai ter duas aberturas para os dois lados. E o IgM, que é responsável pela resposta primária, né? Então, mais uma vez, fiz o exame lá, sorológico, vi que meu IgM está reagindo, o meu IgM não está reagente, meu IgG não está reagente, eu não tenho doença nenhuma. Vi que meu IgM está reagente, meu IgG não está reagente. Eu estou com uma doença e ela está em processo ainda, né? Porque ele é resposta primária, então está acontecendo o processo ainda, ainda estou contaminado. Não, Léo, meu IgM deu reagente, meu IgG deu reagente. Eu ainda estou com a doença, mas já estou com ela há um tempo, eu já estou tendo a resposta secundária. Eu estou com meu IgM não reagente, meu IgG reagente, como eu falei no início, então eu já passei da doença e já estou com os anticorpos, tudo bem? E esse cara apresenta, eu vou fazer aqui só um esquema rápido, gente, para vocês verem, mas ele apresenta uma série de cadeias leves ao longo dele todo. Então ele vai ser uma estrutura mais ou menos assim, ó. Tá? Então ele apresenta uma série de cadeias leves ao longo dele todo. Então o IgM é mais ou menos assim. Essa região aqui, né, da abertura é onde você vai ter a ligação com o antígeno o antígeno, né, que uma proteína viral ali ou de qualquer outro patógeno que tende a se ligar aos receptores da célula. Então, esses caras vão bloquear esses receptores. Então, esse cara aqui, ele bloqueia esses receptores. Uma vez com os receptores bloqueados, você não vai ter esse patógeno conseguindo entrar numa célula. E note, esse cara não está matando o patógeno, isso é muito importante. Anticorpo não mata nada, anticorpo apenas neutraliza, tudo bem? E aí essa outra região daqui, ela vai se ligar à célula fagocitária, de forma geral o macrófago, e o macrófago então, ele vai fagocitar, englobar aquele patógeno, fechando, finalizando assim um processo de infecção, né? Ou seja, eliminando aquele patógeno no organismo. Então nessa região eu tenho a ligação com a proteína específica do patógeno, né, que é fundamental para que ele infecte uma célula, e essa aqui se ligando ali à célula fagocitária para permitir a fagocitose. Aqui tem um esquema, como eu já falei, bem reduzido, bem resumido de um processo de defesa do organismo. É o que você tem que saber de fato, não precisa se aprofundar muito nisso, até porque durante uma resposta imunológica você libera interleucinas, citocinas no sangue, e aí interferões, e uma série de moléculas químicas que você, de forma sincera,
não tem necessidade de gravar, pelo amor de Deus, tudo bem? Ah, Léo, eu faço medicina, odonto, farmácia, não. Então essa aula não é para você. Para você tem que ser uma aula muito mais específica, onde você vai aprender todas essas proteínas aí que vão estar ligadas ao processo imunológico, beleza? Então, para você que vai fazer vestibular, não há necessidade de gravar isso, tudo bem? Então, observa aqui. Vamos imaginar que um vírus entrou e esse vírus foi fagocitado pelo macrófago. Então, vamos imaginar que essa célula aqui seja o nosso macrófago, tudo bem? Olha o que vai acontecer, galera. Esse macrófago, uma vez fagocitando esse patógeno, ele destrói esse patógeno e coloca na membrana dele um pedacinho desse patógeno. O que esse cara faz agora? Ele apresenta essa proteína estranha, esse antígeno, ao CD4. Note, a função do macrófago é basicamente duas: fagocitar e apresentar esse antígeno ao CD4. Então nós falamos que o macrófago é uma célula apresentadora de antígeno. Só tem ele? Não. Você também tem as células dendríticas, entre outras, que são células apresentadoras de antígeno. Então essas células têm a capacidade não só de fagocitar, mas de apresentar esse antígeno ao CD4. Nós chamamos de MHC classe 2, né? Células que apresentam MHC classe 2, que são células apresentadoras de antígeno. Tranquilo? Essa termologia também não se preocupe tanto, tá? Então você tem o macrófago fagocitando, destruindo, expondo na membrana um pedaço desse antígeno e aí apresentando ao CD4. E agora, o CD4 ativado, ele vai informar, ele vai ativar as outras células de defesa, como por exemplo o CD8, como por exemplo o linfócito B. O CD8, ele é uma célula que uma vez, né, que apresenta ali a informação de como é o vírus que está, ou o patógeno que está no nosso corpo, ele vai procurar células que apresentam esse vírus, que apresentam esse patógeno e vão destruir essas células, porque uma vez essa célula destruída, aquele patógeno também é destruído. Beleza? Porque ele não consegue, né, terminar o processo de replicação. Aqueles que terminaram serão aí fagocitados, vão ser neutralizados pelos anticorpos e fagocitados pelas células de defesas fagocitárias. E outra coisa, galera, importante, as células que estão contaminadas, elas também vão começar a expressar de forma errônea esse MHC classe 1, essa proteína aí de identidade celular. E aí, uma vez não reconhecida, né, pelo CD8 ou CD8 identificando que aquela célula não está com a sua identidade correta, vai destruir então essa célula, cessando aquela fábrica de produção de novos patógenos, beleza? Então você vai ter essa ação aí do CD8. O linfócito B, ele, uma vez ativado, se diferencia em dois grupos de célula, o plasmócito e a célula B de memória. A célula B de memória carrega a informação de como é esse patógeno, enquanto que o plasmócito produz anticorpo, imunoglobulina, que neutraliza o vírus. Galera, essa ação aqui de neutralização nós chamamos de imunidade humoral. A imunidade humoral é quando eu tenho uma ação ali do anticorpo no patógeno, né? Então nós chamamos isso de imunidade humoral, beleza? Note, uma vez que aconteceu a resposta imunológica, mais uma vez nós geramos célula B de memória. Então essa informação desse patógeno está com a gente. Então, se ele entrar de novo no nosso corpo, eu não preciso passar por tudo isso, porque eu já tenho uma memória contra ele. Então, uma vez reconhecido isso, essa produção de anticorpo é mais rápido, e aí você já neutraliza esse cara, tá? Muitas vezes você nem fica doente, você já neutraliza ele de uma forma muito mais rápida. Por isso que é importante, às vezes, a pessoa tomar doses de reforço de vacina, para você aumentar essa resposta imunitária. Agora um detalhe, nós podemos passar por tudo isso sem, no entanto, ficarmos doentes. É o que nós falamos de vacina. A vacina é uma imunidade ativa artificial. É uma imunidade da qual eu gero memória imunológica sem, no entanto, ficar doente. Como que acontece isso? Eu introduzo no indivíduo o patógeno atenuado, morto, um fragmento dele, do material genético. Hoje você tem diferentes tipos de produção de vacina. Às vezes eu uso uma estrutura de um vírus menos agressivo e coloco ali o material genético do vírus que eu quero combater. Enfim, eu tenho aí formas variadas de se produzir vacina, né? Vacinas de DNA,
enfim. Então eu tenho formas diferentes de produzir vacina, mas a vacina, o mais importante saber é que uma forma profilática, né, ou seja, para evitar ter uma doença da qual eu vou gerar uma imunidade ativa permanente, tá ok? Estamos vivendo um momento, né, da pandemia onde a busca dessa vacina ela está sendo feita por muitos laboratórios, né, para que nós então consigamos produzir uma vacina que gere aí uma imunidade em massa para as pessoas. E vamos lembrar, galera, muito importante, que a vacina ela tem um cunho muito mais social. Por quê? Porque nem todas as pessoas podem tomar vacinas, por N razões, né? Algumas pessoas não podem tomar vacina. E aí, o que acontece? Essa pessoa que não pode tomar vacina, como é que ela fica imunizada? Como é que ela fica protegida? Pelas outras que tomaram vacina. Então, quando você toma uma vacina, você não está só se protegendo, você está protegendo aquela pessoa que não pode tomar a vacina. Por isso que a vacina ela é tão importante. E é graças à vacina que diversas doenças foram erradicadas. Varíola, poliomielite, sarampo, algumas dessas doenças estão voltando. Por quê? Porque você tem aí um movimento anti-vacina, é uma coisa tão absurda, mas existe, entendeu? Então vacina é importante, vacina tem um caráter de proteção, não só seu, mas daquelas pessoas que não podem tomar vacina e que vão estar protegidas pela vacinação da massa, do resto das pessoas, tudo bem? Então é muito importante. Ah, Léo, eu já estou doente, vamos tomar vacina? Para quê? Se eu já estou doente, eu vou formar todo esse processo. Então não adianta tomar vacina. Vacina é para você não ficar doente. Entenda, vacina é de um caráter profilático, beleza? Profilático. Quando eu falo de soro, eu já tenho aplicação na pessoa de anticorpo. Não é soro fisiológico aquele não, tá, gente? É soroterapia que eu estou falando, é a aplicação de anticorpos prontos para uma pessoa. Então, o soro, ele tem um efeito curativo. A pessoa ficou doente, aplicou soro, recebeu os anticorpos, neutralizou aquele patógeno que queria neutralizar, beleza, ficou curado. Então, o soro tem um caráter curativo e não um caráter profilático. Beleza? Então o soro é para quem está doente e tem que tomar. Então, assim, tem estudos também no campo aí do Covid, né? Feito até por veterinários e tudo mais, de produção de anticorpo contra o Covid, né? Me parece que é um estudo bem promissor, já está numa fase aí de produção para fazer teste humano, me parece bem promissor. Por quê? Uma vez produzido anticorpo liberado no sangue, ou seja, injetado no sangue, você vai neutralizar ali o vírus, enfim, e você vai ajudar o sistema imunológico a fechar, a terminar o processo de combate, tá ok? Então, vacina, profilático, soro, curativo, beleza? Vacina, eu tenho todo esse processo acontecendo sem então ficar doente. Soro, eu tenho aplicação do anticorpo para atuar direto ali no patógeno. Galera, então foi isso. A nossa outra aula aí ligada ao sistema imunológico, aquela aula mais de ação específica, o que vocês têm que saber tá aí, beleza? Nos vemos nas próximas aulas, nos outros temas pro vestibular. Um grande abraço, galera, e nos encontramos na próxima. Valeu!